Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas e dando continuidade aos devocionais. Hoje nós leremos Lucas capítulo 6, versículos 37 a 42, que diz assim: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem, não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como pode dizer ao seu irmão: Irmão, deixe-me tirar o cisco no olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus está falando aqui nesse discurso? Ele está falando sobre o famoso não julgueis, né? Um princípio do cristianismo de que a gente sempre não deve julgar o próximo. Mas calma, vamos entender um pouco isso, né? Quando Jesus fala aqui sobre o não julgueis e vocês não serão julgados, ele não está falando que toda espécie de julgamento ela é proibida para o cristão, né? Muitas pessoas assim têm, por exemplo, pecados escondidos, e quando esses pecados são descobertos, eles falam, não julgueis e tudo mais. Mas não é o ponto, necessariamente, não julgar em toda e qualquer situação, mas sim ter um espírito de humildade, que é diferente de um espírito julgador, né? O princípio aqui não é não julgar, mas é saber que da mesma forma que você julgar, você será julgado, né? Então o que Jesus ele quer falar nesse texto é para que a gente busque ter um espírito humilde, um espírito que tenha consciência de que nós somos pecadores, de que se, por exemplo, tal irmão caiu em pecado, em um pecado grave, por exemplo, nós somos sujeitos a cair nesse mesmo pecado se não for a graça de Deus, porque nós somos tão pecadores quanto esse outro irmão. E a partir desse espírito de humildade, de saber que você é pecador e você não é melhor do que ninguém, a gente deve olhar o próximo a partir desse espírito, sabendo que nós não somos melhores que ninguém, nós somos pecadores, né? No caso do cristão, o cristão é um pecador redimido, mas ainda continua pecador, lutando agora contra o seu pecado. Então nós não somos melhores que ninguém, e é esse espírito de humildade que deve basear, que deve fundamentar as nossas relações com o próximo, né? Saber que da mesma forma que a gente julgar o próximo, a gente será julgado, né? Então esse é o princípio que Jesus está trazendo aqui sobre o não julgueis, né? Ter a humildade de reconhecer a própria depravação e a partir daí ter mais misericórdia com o próximo. Porque a partir do momento que você sabe que você poderia fazer aquilo que, por exemplo, tal pessoa fez, se não fosse a graça de Deus, você vai lidar com o pecado da pessoa, você vai conversar com a pessoa, não com olhos julgadores, mas com olhos de misericórdia, com olhos buscando a restauração e com olhos de fato que sabem que ela é uma pessoa pecadora assim como você. Então esse é o espírito que o cristão deve ter, um espírito de humildade. Um outro ponto interessante aqui, né, é o perdoem e serão perdoados. Novamente aqui parece que ecoa a própria oração do Pai Nosso, onde nós oramos para que Deus perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a ofensa das outras pessoas contra nós. Em diversos textos da Bíblia, Jesus vai falar sobre a relação entre ser perdoado diante de Deus e perdoar o próximo. Porque a partir do momento, como fala em Mateus 18, na parábola que se encontra em Mateus 18, versículos 21 a 35, se eu não me engano, da mesma forma, quando a gente entende o perdão de Deus e como ele é grande para conosco,
nós vamos perdoar o próximo que nos ofendeu infinitamente menor do que a nossa ofensa contra Deus. Por isso que o perdão ao próximo está diretamente relacionado ao perdão que Deus dá a nós. Porque se nós entendemos o perdão que Deus dá a nós, torna-se muito mais fácil perdoar o próximo. E é interessante que no próprio versículo 41 e 42, o próprio Jesus ele dá um exemplo desse espírito humilde que a gente deve ter. Ó. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Ou seja, o espírito de humildade. Tentar lidar primeiro com as suas fraquezas, saber que da mesma forma que você julgar o seu irmão, você vai ser julgado. Então, sempre ter um espírito de humildade, né? Porque, de fato, um homem perfeito, só um existiu, né? Que foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus nos ajude a ter, de fato, esse espírito humilde, a ter esse reconhecimento das nossas fraquezas, para que nós possamos lidar com o próximo com mais misericórdia. Deus abençoe e até o próximo devocional.